né? E é como eu acho importante também a gente pensar que a gente sabe que a mulher como um todo ela é desvalorizada, né, socialmente, que na verdade as leis e a nossa sociedade, o ideário de cidadania é de um Estado burguês. As leis foram criadas pelos homens, né? A gente vive numa sociedade patriarcal. Então, só que quando a gente coloca a questão da precarização, essa violência aparece de forma mais latente, né? É como se fosse, muitas vezes, até regra no cotidiano dessas mulheres. Então, por isso que eu achei importante a gente... Enfim. E aí... Eu trago esse outro gráfico que é sobre a evolução do índice de vitimização da mulher negra, né, nos homicídios de mulheres no Brasil, e a gente vê de novo aí essas taxas aumentando, né, consideravelmente. Pode passar, Ju. Aqui, na verdade, eu trouxe para vocês, essa semana a gente teve a Marcha das Mulheres, né? Semana passada, desculpa. A campanha Ni Uma Menos, que na verdade foi por conta do assassinato, né, da Lúcia Pérez. Ela sofreu estupro, acho que por 3 homens, e eles introduziram vários objetos em formato de um pênis, enfim, ela não aguentou a dor e acabou falecendo. Por que eu trouxe essas fotos? Porque, na verdade, a questão da mulher está sendo colocada, e não só aqui no Brasil, como no mundo, né? E aí, essa marcha, ela começou na Argentina, mas ela tomou proporções em toda a América Latina, né? Acho que foi ontem, né, que teve aqui no Rio também, ali, a saída da Cinelândia, o mesmo movimento Ni Uma Menos, tá? No Chile também, enfim, então... justamente essa marcha questionando as múltiplas formas de violência e tentando, né, resolver essas violências diárias que a gente sofre. Bom, o objetivo, a nossa pesquisa tem como objetivo analisar em que medida a desigualdade social contribui para uma permanente violência das mulheres, que são representadas no ser mulher. O nosso objeto de estudo é justamente essa situação de maior vulnerabilidade das mulheres, mediante as desigualdades sociais vividas em nossa sociedade. E aí, na verdade, eu trouxe alguns apontamentos, eu preciso... Isso aqui, na verdade, essa bibliografia a bibliografia que a gente leu na disciplina da Regina, né, de gênero, mas muito ainda falta para um melhor aporte teórico para eu poder elaborar melhor essas questões sobre a mulher. Obrigada, gente. Olá, bom dia a todos. Eu sou Paula, sou aluna de mestrado do curso de Geografia de Pós-Graduação, estou sendo orientada pelo professor Augusto. A minha pesquisa está sofrendo um processo de transformação e ressignificação do meu objeto, das minhas questões, que eu também entrei, como a Mariana acabou de dizer, com um tema, e depois de algum contato com as disciplinas e com as leituras e contato com os professores, eu repensei e estou trocando de questão. Então, hoje eu estou falando sobre novas arquiteturas da gestão da metrópole, repensando o ordenamento territorial do bairro do Flamengo. E aí eu coloquei recorte espacial como uma forma de chamar, tá? O olhar que eu estou focando. Pretendo colocar no meu trabalho, trabalhar na minha pesquisa, a gestão de uma forma
ampla, trabalhar as escalas de uma forma ampla, dialogar as escalas, mas com um foco no bairro do Flamengo. Então, esse mapa inicial, também os mapas eu vou melhorar e vou pegar mapas oficiais e mais específicos para pesquisa, mas é um bairro só para localizar. Então, o estado do Rio de Janeiro e o município do Rio e o bairro do Flamengo onde está. Bom, aí eu tenho como objetivo, né, verificar como os marcos históricos e ambientais em bairros de uma metrópole podem ser referenciais para o ordenamento territorial da cidade, trazendo para a cena política as dimensões simbólicas para as novas funções urbanas. O objetivo e a justificativa tem a ver com a minha vivência, como moradora do bairro do Flamengo e observadora dessas questões que acontecem, e uma forma também de participar mais ativamente como cidadã do bairro. Então, essas questões todas vieram à tona dessa forma. A justificativa é: bairros icônicos do Rio de Janeiro, como o Flamengo, possuem marcas singulares no contexto da história da cidade. Dentre elas, destaca-se a Rua Paissandu, que mantém vivo no imaginário da cidade um processo de transição entre o Império do século XIX e o processo de modernização dos séculos XX e XXI. A partir dessas marcas, o ordenamento de uma metrópole pode ser ressignificado, levando-se em conta as relações políticas que se mesclam no ambiente urbano, suas representações e o desejo por novas funcionalidades que emergem de uma população crescente, atuante e portadora dos anseios públicos de construção do seu cotidiano, como eu vou apresentar aqui alguns atores que eu estou percebendo inicialmente no bairro. A metodologia é uma metodologia inicial de trabalho, também é uma proposta para poder ter segmento, mas também ela pode ser transformada e melhorada ao longo do trabalho. Então, a investigação de caráter documental, pesquisa bibliográfica e, futuramente, uma entrevista também com os cidadãos do bairro. Bom, e aí uma foto, só para a gente ter uma ideia da composição da diversidade, o mosaico diverso que a gente tem no bairro. Então, a gente tem uma série de elementos da paisagem. Eu também vou trabalhar com paisagem como sendo um conceito fundamental da minha pesquisa, e paisagem num quesito também mais amplo do que somente aquilo que a gente percebe, trabalhando com paisagem cultural e paisagem futuramente como patrimônio, porque eu tenho questões simbólicas e de representações no bairro. Então, a gente percebe aí, eu vou trabalhar especificamente questões culturais e ambientais. Então, é um bairro que tem uma série de elementos que eu posso explorar positivamente nesse sentido e observar e até me questionar sobre essas questões. Então, a gente tem o aterro e a Praia do Flamengo, mas a gente tem ali uma paisagem urbana e você tem o Morro Azul no meio do bairro também, trabalhando com uma série de diversidade de cidadãos, e aí como é que essas relações se constroem, elas ocorrem também. Pode passar. Então, algumas fotos de iniciais também, ilustrativas, de mostrar essa diversidade do bairro. A gente tem o aterro do Flamengo com a praia, a gente tem um castelinho, que é um símbolo cultural, porque ele é, inclusive, um espaço público, porque ele é da prefeitura, mas a gente começa a questionar que tipo de... quem são as pessoas que participam, quais são os eventos que são divulgados e como são divulgados. Eu, como moradora, percebo que muitos eventos que ocorrem, e eu tenho procurado agir cada vez mais forte e buscar questões, já que eu estou investigando o bairro, eu percebo pouquíssima divulgação dos eventos públicos e privados que ocorrem na praia, no aterro e nesse espaço cultural, no centro cultural do município. A gente tem ali o Morro Azul, que também é mais uma característica dessa diversidade. Então, quais são as potencialidades que podem ser percebidas nessa paisagem, em termos culturais e ambientais? E aí, mais outra, a gente tem um elemento muito forte com o aterro do Flamengo, com a questão da paisagem natural e também uma paisagem cultural que foi construída de um simbolismo, que é a questão do lazer carioca, de como se sentir nesse espaço. Você tem a vista do Pão de Açúcar de um lado e o Cristo Redentor de outro. Então, você tem uma série de símbolos também nessa paisagem natural que representam uma série de significações para a população residente no bairro, como é que elas se relacionam com essas paisagens e como são esses diversos atores públicos e privados e de diversas classes de renda também, porque existe essa situação, né?
Então, a gente tem a praia, uma praia lindíssima, com visual de grande potencial, porém a gente começa a se perguntar qual é a capacidade ambiental desse ecossistema. Então, a gente tem uma estação de tratamento que é na praia, próxima, e o Rio Carioca sofreu uma série de transformações, ele foi canalizado e hoje passa por essa estação de tratamento que sai e desemboca na praia. Mas a gente vê que o cheiro e a cor da água é muito forte. Então, até que ponto existe um tratamento e cuidado, de fato, como a população também se identifica e busca tratar dessas questões? Então, alguns atores iniciais que eu tenho buscado, que estão formal e informal no bairro, a gente tem a Flama, que é uma associação de moradores e amigos atuante de uma forma mais conservadora. A gente tem a AMBA, que é a Associação de Moradores do Morro Azul, que é muito forte, eles têm uma participação muito ativa, uma conexão entre eles também muito forte. Tem a parceria da Fiocomércio, como foi falado ontem pelo Horácio, né, nessa operação de aterro presente, no caso do aterro do Flamengo. Então, mas é um ator político envolvido com uma parceria privada, mas também com apoio populacional, de certa forma. E a gente tem a Associação de Moradores de Laranjeiras, é um bairro, ou um outro bairro, mas essa situação, Laranjeiras, Largo do Machado, Flamengo, Botafogo, existe uma proximidade muito grande, inclusive é difícil identificar até onde, quais são os limites territoriais de cada bairro. Então, os moradores se identificam, e na página, eu entrei para pesquisar e tenho começado a conversar com esses atores. Então, na página da AMAL, existe várias ações que são voltadas para o bairro do Flamengo, para o aterro e para a praia do Flamengo também. Bom, algumas ideias, tá? É uma certa utopia de pensamento e de questionamento, mas são ideias iniciais. Mudar a gestão é possível? Talvez sim. Algumas propostas que têm acontecido e que têm apoio populacional. Eu coloquei porque existe apoio populacional de todas as partes. Então, a gente tem questões ambientais, como o fim da língua negra, recuperação do parque, iluminação, que é uma forma de segurança, mas é também voltado para maior lazer, maior aproveitamento da área pela população que reside, o Réveillon. E aí eu botei duas questões que acontecem de uma outra população, mas que também é presente no bairro, que são associações de curso de empreendedorismo, então parceria da Prefeitura com a comunidade do Morro Azul, e também parceria privada, que é o caso do curso da Universidade de Santa Úrsula, que tem algumas parcerias de convênio com essa associação. Então, uma ideia do que eu estou trabalhando, qual é a ideia de ordenamento territorial que eu pretendo trabalhar. É a nova revisão do plano diretor que divide em macrozonas. E o que são essas macrozonas, né? Então, a gente tem uma macrozona de ocupação controlada, incentivada, condicionada e assistida. Eu vou ficar mais específica na zona controlada, que é a zona onde o bairro do Flamengo está colocada. Essa macrozona, só para a gente ter uma ideia. Pode passar, Ju. Como eu estou colocando essas questões dentro do plano diretor, eu coloquei alguns artigos só a título de formalidade, né, onde eu estou me pautando para tirar as questões e pensar a gestão urbana e a questão da governança também. Esses artigos são do novo plano diretor, então já é a revisão. A gente não tem um plano diretor de 2012, existe uma lei complementar de fevereiro de 2011, onde foi repensado e colocado. Bom, para finalizar, eu trabalho essas questões de acordo com o plano diretor, mas eu pretendo realmente perceber como é que a gente pode ter um tipo de gestão que seja, de fato, mais participativa, mas mais participativa de fato, não é só uma questão de discurso, nem as questões políticas que a gente percebe da gestão participativa, da governança, de novas formas de governança, de novas formas de sustentabilidade, inclusive, para o bairro do Flamengo. Muito obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Pavel Graça, sou orientando do professor Augusto.
que a gente propõe para análise, é o potencial logístico ferroviário do Estado do Rio de Janeiro, uma análise geopolítica da Estrada de Ferro 118, a Rio Vitória, né? Então, qual que é a problemática que a gente coloca aqui? A importância estratégica das linhas ferroviárias na ocupação e ordenamento territorial, né? O desenvolvimento ferroviário do Brasil, como um todo, e o potencial logístico ferroviário da EF-118. Então, partindo para a pesquisa, qual que é a nossa problemática? Né? Que nós constatamos que as políticas públicas e privadas no sistema ferroviário brasileiro estão promovendo o uso corporativo do território e a expansão extravertida das ferrovias, ou seja, centro-porto, para atender determinados atores, atividades e regiões competitivas relacionadas à exportação de commodities. Então, os resultados da política vigente até o momento são controversas. Por um lado, nós temos a organização das empresas, novas empresas do setor ferroviário, dos circuitos espaciais produtivos. Por outro lado, nós temos a incorporação das ferrovias como infraestruturas fundamentais para alcançar a competitividade exigida por esses grandes atores que surgem, né? Bem como a exclusão ou baixa efetivação de outros usos possíveis ou possibilidades não realizadas, tais como o transporte de passageiros e carga geral. Então, o problema central qual que é? Como tornar a Estrada de Ferro 118, a Rio Vitória, a priori mais um corredor para transporte de carga pesada, né, em grande escala e baixo valor agregado, que são commodities agrícolas e minerais, entre dois grandes polos industriais e portuários, numa plataforma ou modelo estratégico para a unificação ferroviária de todo o litoral brasileiro, com ênfase em transporte de passageiros e cargas variadas. Esse é o... Né? Aqui o mapa